Olá, boa tarde. O nosso grupo irá falar sobre a utilização da pressão para a desnaturação de proteínas. Bom, o que é a pressão, né? A pressão é uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço. A sua unidade utilizada é Pascal e iremos fazer a desnaturação pela pressão. Ela ocorre porque as proteínas elas são flexíveis e compressíveis. A perda da forma tridimensional de uma proteína é chamada de desnaturação, e ela pode ocorrer devido a diferenças de pH, temperatura, radiação e outros. O nosso trabalho irá realizar ele com altas pressões, que quando são submetidas, elas fazem o desdobramento de sua estrutura conformacional, que resulta em uma redução de volume molar, ou seja, ela se comprime ali, fazendo ela dobrar. E temos aqui, né, as estruturas que compõem uma proteína. No caso, ela tem a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é formada por aminoácidos, né, e fazem dela a sua estrutura secundária, formam a estrutura terciária e a quaternária. A pressão aqui ela vai exercer sua força para dobrar as proteínas somente na sua estrutura quaternária, que é aquela parte ali onde temos as ligações mais frágeis dentro de uma proteína, que é onde vai ocorrer o dobramento, né? Onde ela vai fazer a desnaturação ocorrer. E temos também como recuperar a sua atividade, né? Que na maior parte das enzimas ela se recupera a sua atividade em pressão atmosférica, quando volta à pressão normal, depois de algumas horas. E exercendo pressões muito maiores, você faz a desnaturação, que as subunidades elas se reassociam e faz a restauração completa da atividade enzimática e ela torna ela a forma original dela. Bom, no nosso trabalho iremos utilizar a clara do ovo, né? Que ela possui um peso molecular de 45.000 Daltons e consiste em uma mistura de proteínas muito diferentes, nas quais a mais importante é a albumina, que é nossa proteína-alvo. E na albumina existem também pequenas quantidades de manose e 2-amino-2-desoxirribose, que são açúcares presentes dentro da clara do ovo. Quando em solução, a albumina pode ser misturada por agitação e coagula por aquecimento. Ela tem os grupos SH, que são grupos de ácido fosfórico, e podem ser hidrolisados pela ação das fosfatases. E elas só reagem quimicamente na proteína desnaturada. Aqui a gente tem esse gráfico, né, de uma proteína. Ela tem o estado nativo dela, que é o ΔG é menor que zero. Dentro da curva da linha, ela é o limite, onde o ΔG dela é igual a zero. E temos também a proteína já desnaturada quando o ΔG dela é negativo, pois ela precisou absorver energia suficiente para romper essa barreira aqui. Mas o foco do nosso trabalho é a pressão, né? E podemos observar no gráfico, que está em megapascal, no intervalo de 200 a 300 megapascal, a gente observa a desnaturação da proteína. Então, isso comprova que é possível sim fazer a desnaturação utilizando a pressão. Só que ela precisa ser bem grande, né? E a temperatura, sim, é um fator que favorece a desnaturação utilizando a pressão, pois quando você aumenta a pressão, a temperatura também se eleva. Com isso, temos bem claros os objetivos, né? Que é utilizar a pressão em uma amostra de ovo para desnaturar suas proteínas, no caso a albumina. Também observar a possibilidade e a quantidade de desnaturação. Temos também, pelo fato de observar o antes e depois, né? As unidades de medida que iremos utilizar, o sucesso do equipamento e possíveis erros ou falhas mecânicas na montagem que foi feita. Os materiais que foram utilizados, né? Tem uma tampa, um prego e a chama do fogo para furar a tampa, para depois encaixar a válvula de ar e posteriormente colocar na garrafa PET.
Também temos a clara do ovo, que foi retirada da gema. Temos também ela dentro do recipiente e a bomba de ar utilizada para o aumento da pressão. E aqui podemos observar o resultado. Para o experimento de desnaturação de proteína de clara de ovo, a chamada albumina, a montagem do recipiente foi feita com garrafa PET retornável, pois é mais resistente que a garrafa PET convencional. Assim, teve-se que fazer um furo na tampa para a acoplagem de um bico de pneu de bicicleta, vedando em volta com cola Super Bonder. Por fim, foi necessária uma bomba para a pressurização da clara, chegando até em média de 40 bar ou 4 vezes 10 elevado a 6 Pascal. Antes do procedimento, a clara de ovo está intacta, sem ausência de grumo. Após o experimento, a clara apresenta uma mudança na sua estrutura. Isso ocorre por causa da diferença de pressão exercida no material, em que acaba tendo a desnaturalização do ovo. Pelas imagens, no estado atual do ovo, o procedimento torna-se irreversível por conta do vazamento das proteínas. Em destaque, vemos os pontos onde a desnaturalização se torna irreversível. Então, com o resultado, a gente pode observar antes e depois da aplicação da pressão. Na figura esquerda, temos o ovo antes da pressão, né, antes da aplicação, onde podemos ver que ela apresenta nenhum grumo, nenhuma formação de desnaturação. E na figura direita, temos bem evidente a formação de proteínas que foram desnaturadas. Então, foi possível observar a desnaturação de uma parcialidade da albumina. E isso foi feito, né, chegando a 40 bar de pressão. Fazendo essa conversão, temos aproximadamente 4 vezes 10 a sexta Pascal. Mas também vale ressaltar que no recipiente com portou material biológico, a garrafa PET, ela não foi tão efetiva, né? Podia ter sido um material mais resistente, por exemplo, o vidro, para poder exercer maior pressão, assim, evitando que algumas partes das proteínas não fossem desnaturadas. Em escala industrial, ela não se torna eficiente. Esse método não é de desnaturação, não é eficiente devido a métodos mais econômicos, como o salting, o salt out, como mostra aqui na figura aqui. Ela funciona através de solubilidade. Conforme você vai adicionando maior quantidade de sais, você vai fazendo ela ocorrer a desnaturação. Com uma maior solubilidade, né, podemos observar que no topo da linha temos a desnaturação ocorrendo, pois as proteínas estão solubilizadas naquele sal e fazendo assim a separação de proteínas-alvo. E se também quisermos, né, que ela volte ao seu estado natural, basta apenas aumentar a concentração de sal e podemos observar o salting out, que é a maior concentração de sais, fazendo com que elas se desassociam-se das proteínas, assim ela volta ao seu estado natural. Também temos a alteração de pH, que é um método bem comum, e a temperatura. Também é interessante fazer a desnaturação na área de pesquisa, visto que em alguns casos ela é irreversível para testes de qualidade. As causas de não completa desnaturação também pode ter ocorrido devido a falhas mecânicas com a aplicação manual da força da bomba de ar e a fragilidade do equipamento, porque utilizamos uma garrafa PET. E uma pequena faixa de desnaturação ocorreu antes de exercer a pressão. Pode ter sido devido ao impacto da clara do ovo no recipiente, quando foi colocado dentro da garrafa PET. Então, a elevação da temperatura também pode ser um fator causador da desnaturação utilizando a pressão.
E um dos benefícios da desnaturação na pesquisa é isolar a proteína-alvo para realizar pesquisas e estudos posteriormente, em casos de necessidade. E esse foi o nosso trabalho e espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.